Tipo aquele irmão lá que pilota lá em cima. Tá aí. Quero dar um pequeno relatório para vocês do que aconteceu nos últimos 2 anos. Na verdade, eu vou dar para vocês um pouco do que aconteceu em todo o nosso ministério, certo? Então a gente eu vou mostrar um pouquinho desde quando a gente conheceu a Cristo. E aqui está a nossa família. Deixa eu apresentar minha esposa, os meus filhos, para quem não conhece, a Karine. O Davi é o maior, tem 14 anos agora, e o pequeno é o Otto, está com 10 anos. Essa é a turminha que Deus me deu, e é maravilhoso ser pai de família, é uma bênção. Nós estamos então com um ministério de apoio, implantação e revitalização de igrejas. E esse ministério, é o próximo slide, meu irmão, esse ministério, desde que a gente conheceu a Cristo, a gente tem esse ministério de apoiar igrejas. Então aqui tem toda a nossa história, certo? Na letra A, lá em cima, no mapa, em Santo André, pertinho de São Paulo, lá, no ano de 2012, nós ajudamos no Instituto Bíblico daquela igreja por 1 ano. Depois, na letra B, a nossa região ali onde estávamos plantando a igreja em Itapema, durante essa época nós ajudamos 4 igrejas, em Itajaí, Pissarras, em Camboriú e também em Bombinhas, durante os anos de 2013 a 2022. Depois, na letra C, no mapa ali, Caxias do Sul, nós ajudamos em 2 etapas, igrejas em Caxias, 2 igrejas. A primeira foi entre os anos 2008 a 2011, e a segunda vez agora, em 2023, quando nós voltamos para ajudar a nossa igreja mãe, por 1 ano também. E agora, na letra D, já é lá na província de Formosa, na Argentina, na cidade de Las Lomitas, que foi esse ano que passou, ano de 2024. E agora, nesse próximo ano, agora, em 2025, nós estamos indo para Joaquim Victor Gonçalves, lá na letra E, na província de Salta. Eu vou falar sobre esses objetivos do Ministério de Apoio. São 3. Número 1, animar, encorajar e ajudar o pastor em suas atividades pastorais. Nós estamos focando, irmãos, em ajudar igrejas onde tem um pastor. Então nós não estamos indo substituir um pastor ou em algum lugar onde não tem pastor. Nós estamos verdadeiramente focando em ir numa igreja onde já tem um pastor, queremos ajudá-lo. E essa primeira ajuda, esse primeiro objetivo de dividir as atividades pastorais, temos visto que isso é uma bênção para o pastor que está encarregado. Então, assim que a gente chegou em Las Lomitas, o pastor já me disse, já me deu, segunda, terça, quarta, vai visitar esses irmãos ali. Então a gente já dividiu as tarefas de visitação, de aconselhamento, pregação e ensino. Segundo objetivo, promover uma cultura de evangelismo na igreja. Nós não queremos apenas sair para evangelizar nós mesmos, como família, que a gente faz toda semana, mas nós queremos pegar os irmãos da igreja, os membros da igreja, e levar para a rua junto, para promover essa cultura neles. Pela graça de Deus, lá em Las Lomitas, nós conseguimos esse objetivo. Os irmãos continuam fazendo o trabalho. Nós voltamos e eu pergunto como estão aí. Então, continuamos no evangelismo, né? Número 3, difundir o evangelho em outras igrejas de cidades vizinhas. Como é que funciona isso? Eu ligo para igrejas vizinhas, de cidades vizinhas, igrejas que eu não conheço, e me ofereço, me apresento e me ofereço para ir na igreja para dar um curso de evangelismo. O importante nisso, porque isso é importante, quando eu vou dar um curso de evangelismo, eu estou evangelizando eles.
certo? Então essa é a estratégia que eu tenho feito para propagar o Evangelho dentro de outras igrejas. Muito bem, então deixa eu mostrar mais umas fotos aqui para vocês. Aqui, Caxias do Sul, Instituto Bíblico, em 2023, eu pude ensinar ali também, mesmas coisas que dos outros objetivos, né? Pude repartir com o pastor Odir o ensino e a pregação. E agora, na próxima fotografia, também evangelismo. Todas essas fotos são de evangelismo, certo? Nosso evangelismo tem duas etapas. A primeira etapa, ela é nas ruas. A gente dá um folheto, a gente bate nas portas, a gente vai na praça, a gente fala de Jesus para as pessoas, a gente fala do plano de salvação, mas a gente sempre tenta pegar o telefone dessas pessoas para ir na segunda etapa. Então a segunda etapa é essa aqui, é dentro das casas das pessoas, aonde eu vou dar para eles um estudo bíblico que nós desenvolvemos de 7 lições. E esse estudo bíblico, é o mesmo plano de salvação, mas com dezenas de versículos, possivelmente quase 100 versículos, mostrando com muita profundidade o plano de salvação, onde eu vou falar da queda, da justificação, da graça de Deus, certo? Do inferno, fala-se do inferno, e eu vou falar inclusive as últimas lições, que creio eu são muito importantes. Já não estão mais falando as últimas 2 lições sobre o porquê a necessidade de ser membro de uma igreja e do batismo, porque uma característica do nosso tempo hoje são pessoas que visitam igrejas, mas não são membros de nenhuma igreja. Então, pessoas estão visitando igrejas, essa é uma característica do nosso tempo. Elas visitam aqui, semana que vem vão em outra igreja, na outra vão em outra, fazem um circuito, mas não são membros de uma igreja, não tem um pastor para pastorear eles, né? Então, esse é o nosso estudo bíblico que trata destas coisas. E essas fotos são todas dando nessa segunda etapa, entrando nas casas para dar esse estudo bíblico. Essa família da esquerda de baixo são venezuelanos que vieram na igreja de Caxias, vieram visitar, e como a gente sabe um pouco de espanhol, pudemos conversar com eles, fizemos uma amizade ali e demos o estudo bíblico para eles. E essa família da direita aqui de baixo é uma família de Uruguaiana, que também veio na igreja lá em Caxias do Sul, e nós ficamos amigos. Eles chegaram em Caxias do Sul mais ou menos uma semana depois que a gente chegou, e a gente ficou 1 ano e eles ficaram 1 ano também. Então eles saíram de Caxias mais ou menos uma semana depois que nós também. Então, durante todo esse tempo nós ajudamos eles a encontrar uma casa para alugar, as necessidades de alguém que chega numa cidade e não tem as coisas, né? Então a igreja ajudou eles, porém eles tiveram que sair da cidade por questões de trabalho e voltar para Uruguaiana. Então lá em Uruguaiana eu conheço um pastor e conectei eles. Então, pela graça de Deus, eles estão servindo a Cristo lá numa igreja boa, lá em Uruguaiana. Na próxima foto, meu irmão, nós temos aqui agora em Las Lomitas. Essa aqui é a primeira etapa do nosso evangelismo, nas ruas. Todas essas pessoas aqui são membros da igreja de Las Lomitas. Então são irmãos da igreja que nós pegamos pelo braço, vamos sair para a rua, vamos evangelizar, certo? E então foi maravilhoso, porque os irmãos abraçaram a ideia de ter um momento de evangelismo toda semana, uma vez por semana. Então nessas 2 fotos da esquerda, na praça da cidade, tem 2 praças na cidade de Las Lomitas, é uma cidade bem pequena, em torno de 15 mil habitantes,
E essas duas praças, elas têm características diferentes. Uma delas tem um campo de futebol e um circuito de caminhada ao redor. Então as pessoas que vão ali já são um pouco mais atléticas, elas têm uma importância com o esporte. Tem um pessoal que vai treinar arremesso de dardo, atletismo, né? Aquelas competições de atletismo, arremesso de disco, martelo, salto triplo, essas coisas. E tem outros que vão caminhar no circuito. E também tem bancos onde as pessoas vão simplesmente para tomar tereré. E são essas pessoas que estão paradas, sentadas no banco, que nós queremos chegar e conversar. A outra praça da cidade, ela é só de bancos, só para a gente que está parada ali tomando seu tereré. E a gente também ia toda semana conversar com eles. Nas duas fotos da direita são nas ruas perto da igreja. Então aquela foto da direita de baixo dá para ver como são as ruas de Las Lomitas. São quase todas as ruas daquele jeito ali, são estradas de chão. E tem duas ruas asfaltadas na cidade. É uma cidade bem carente, com bastante falta muita coisa. Orem pela igreja de Las Lomitas. Para nós foi uma bênção conhecer esses irmãos, um povo bem unido, bem querido, nos receberam tão bem lá na Argentina, nos sentimos muito amados por eles. E é uma igreja tão unida, meus irmãos, para vocês terem uma ideia, eu fiquei impactado com a união desses irmãos. Eles se ajudam, se um tem alguma dificuldade, os outros irmãos se unem, eles se juntam todo o tempo para almoçar ou jantar juntos, um irmão na casa do outro. Na semana inteira é um rodízio de irmãos indo um na casa do outro, e eles jogam vôlei toda semana, durante esse um ano que a gente esteve lá, a gente ficou bom no vôlei, a gente não era, a gente ficou bom, porque toda semana, pelo menos uma vez, às vezes 2 vezes por semana jogando vôlei. E é interessante porque é de todo tipo, são os mais velhos com as crianças, tem ali então os times de vôlei e tudo misturado, os homens com as mulheres, mais velhos com crianças, tudo junto. Isso é muito legal. Muito bem, então essa é a primeira etapa do evangelismo, nas ruas, todos os membros da igreja. Na próxima foto, meu irmão, agora é a segunda etapa. Essas são aquelas pessoas que a gente entrou nas casas. Então, aquele homem da esquerda lá de cima tem uma história muito bonita. O nome dele é Sérgio. O Sérgio é cabeleireiro e a minha esposa foi cortar o cabelo lá no salão dele. Enquanto o funcionário cortava o cabelo dela, eu fiquei conversando com ele e ficamos bem amigos ali. Ele era evangélico, mas ele não entendia a graça, ele não entendia a cruz, não entendia a salvação. E eu dei o plano de salvação para ele e ofereci para ele esse estudo bíblico de 7 lições. Meus irmãos, esse estudo bíblico de 7 lições levou, sabe quanto tempo que eu levei? Normalmente eu levo 7 semanas, uma vez por mês, né? Uma vez por semana, certo? 7 lições, 7 dias, uma vez por semana, 7 semanas. Com ele eu levei 10 meses, 10 meses, toda semana. Foram mais de 40 encontros tendo estudo bíblico. Sabe o que eu descobri com esse homem? Eu descobri com ele isso, e agora eu vou fazer para o resto da vida. Cada vez que ele me perguntava alguma coisa que não tinha nada a ver com o estudo bíblico, eu parava o estudo bíblico e respondia a pergunta dele. Sabe por que isso é importante? Com o tempo ele começou a confessar para mim. Ele disse: que bênção que o Senhor me responde todas as minhas perguntas, o meu pastor não me responde, o meu pastor não tem tempo, meu pastor não tem tempo para me ensinar, eu faço as perguntas, mas ele não me responde. Então, irmãos, com esse feedback que ele me deu, agora eu vou fazer isso para sempre. Responda as perguntas daquele que faz perguntas, porque os pastores, eu creio que o pastor dele não era um crente genuíno,
pastores por aí não respondem as perguntas dos seus membros. Então, quando estamos evangelizando alguém, vamos responder. Então, foram 10 meses. E ele não veio para a nossa igreja, mas olha o que aconteceu. Eu creio na salvação dele. Creio que ele foi salvo, porque ele verdadeiramente mostrou compreensão de tudo que eu ensinei para ele. E ele se tornou um pregador na igreja dele. Então, orem por ele, Sérgio. Orem para que Deus use ele lá na igreja dele para pregar o evangelho com fidelidade e que Deus salve pessoas ao redor dele, certo? Esse é o nosso pedido de oração para ele. E essas duas senhoras lá de cima, elas foram evangelizadas pela Karine e se tornaram membros da igreja. Então elas foram batizadas, fizeram um curso de membresia e se tornaram membros. Esse homem da direita aqui de baixo, ele é um enfermeiro. Lá nós usamos o sistema gratuito de saúde, assim como o SUS aqui no Brasil, eles têm assim também. E conhecemos as pessoas, para todos eles, onde a gente ia no pronto-socorro ou numa consulta, a gente evangelizava. Então eu evangelizei médicos, evangelizei o enfermeiro, e o enfermeiro fiz um estudo bíblico com ele também. E essa moça da esquerda de baixo aqui é uma advogada que conhecemos lá, se tornou amiga da Karine. Durante esse ano inteiro a Karine ficou amiga dela, também indo mais ou menos uma vez por semana na casa dela durante todo esse tempo. Na próxima fotografia, meu irmão, e na próxima foto, aqui ó, mais pessoas. Esse homem aqui da direita de baixo é o seu João, é um brasileiro que eu encontrei lá. Então, encontrei esse brasileiro, ficamos amigos. Eu encontrei ele por intermédio de um sobrinho dele que trabalha no mercado. A gente ia no mercado fazer as compras e ele falou que ele tinha um tio brasileiro. Eu quero conhecer o teu tio, né? Então ele me deu o telefone, fui na casa do tio. Esse seu João, a esposa dele, Dona Estela, eu também fiquei em torno de 5 meses indo na casa deles, dando esse estudo bíblico. O nosso estudo bíblico era ali, ó, sentado nessas cadeiras aí, do lado de fora da casa, bem à vontade mesmo, certo? Então, e eles começaram a ir na igreja lá das Amigas. Esse homem aqui da esquerda é o pai de uma irmã da igreja, que vocês sabem que diz a palavra que o profeta não é bem-vindo na sua própria casa, né? Então a filha dele não conseguia falar de Jesus para o pai, mas como eu sou estranho, sou diferente, para mim ele abriu as portas e eu pude dar um estudo bíblico para ele. E como ele gostava de ping-pong, eu gosto de ping-pong também, ficamos bem amigos. Eu ia na casa dele jogar ping-pong e também falar de Jesus. E esse pessoal da esquerda, lá de cima, são vizinhos da igreja. E eles faziam pastéis, lá eles chamam os pastéis de empanadas, né? Eles faziam pastéis para vender. De vez em quando nós comprávamos esses pastéis, oferecemos também o estudo bíblico e começamos a fazer com eles. Os nossos estudos eram sempre assim, era na frente da casa, sentado nas cadeiras, embaixo de uma sombra ou dentro de uma casa, se possível, né? E aquele homem da direita também é o pai, lá de cima, também é pai de uma irmã da igreja, que estavam brigados por anos, e graças a Deus eu consegui conectar eles. Eu convenci a irmã da igreja a ir pedir perdão para o pai, ficaram amigos, e ele teve também o estudo bíblico. Na próxima foto, meu irmão, aqui agora já é aquele nosso terceiro objetivo, o objetivo de ir em outras igrejas e dar um curso de evangelismo. Então nós conseguimos fazer isso nessas 4 igrejas. A número 1 lá é na cidade de Las Lajitas, na província de Salta.
A número 2 em Joaquim Victor Gonçalves, Salta. Número 3 na capital, que se chama Salta também. E a número 4 ali em Massail, na província de Chaco. E olha que interessante, essa igreja número 2 em Joaquim Victor Gonçalves, fala Joaquim, né? Joaquim Victor Gonçalves, essa igreja, nós conhecemos essa igreja há 17 anos atrás, quando passamos a primeira vez pela Argentina. Naquela época, nós éramos neopentecostais, eu e minha esposa. Nós não conhecíamos a graça, nós não entendíamos a salvação, sabe? Então, para nós, igrejas evangélicas eram todas iguais, certo? Nós não entendíamos de doutrina naquela época. E paramos nesta igreja com um grupo de missionários, pentecostais. Passamos nessa igreja para ajudar a construir o teto, a fazer coisas assim de manutenção. E nessa época foi que nós conhecemos o pastor Davi. Depois eu vou explicar quem é esse pastor. E durante esses 17 anos nós ficamos amigos desse pastor Davi através do Facebook, de redes sociais assim. E há 3 anos atrás ele veio nos visitar no Brasil. Eu acho que agora já fazem 4 anos. 4 anos atrás ele veio nos visitar aqui no Brasil. E daí a gente conectou bem com a doutrina, ele ficou feliz que a gente é crente agora. Na época que a gente visitou a igreja dele, a gente era mais ou menos assim, e agora ele disse, puxa, que joia. Mostrei o ministério para eles, e ele falou, vem nos ajudar na Argentina. Foi dessa maneira que a gente foi parar na Argentina, com o convite desse pastor que a gente conheceu 17 anos atrás, lá nessa cidade de Joaquim Victor Gonçalves. Então agora nós aproveitamos a oportunidade e fomos visitar essa igreja. Então eu dei um curso de evangelismo lá, alguns irmãos ainda lembravam da gente, né, de 17 anos atrás, porque a gente contou a história, né? Eles, eu lembro daquela turma, e eles nos convidaram agora para o ano que vem. Então esse ano, o nosso próximo ministério vai ser 2025 agora, mês que vem, estamos indo então para Joaquim Victor Gonçalves para ficar com um período de 1 ano também, para ajudar esta igreja. Orem por nós, por essa nova igreja que vamos ajudar. Vai ser a nossa 9ª igreja que a gente ajuda. Na próxima foto temos aí a nossa logomarca, o nosso WhatsApp ali e o nosso Instagram, para uma possível comunicação. Eu sou muito ruim das redes sociais, meus irmãos. Então, se os irmãos me mandarem, eu preciso avisar isso para vocês não ficarem decepcionados comigo, tá? Como é que eu uso a rede social? Eu entro ali, publico alguma coisa e caio fora. Só isso que eu faço. Então, se os irmãos me mandarem uma mensagem para mim lá no Instagram ou no nosso Facebook, eu vou demorar para perceber que tem uma mensagem lá, certo? E pode ser que daqui 2, 3 meses eu responda. Até eu quero contar uma curiosidade engraçada que aconteceu. É até uma vergonha que eu vou contar, mas eu preciso contar até para vocês não ficarem decepcionados comigo. Um irmão me enviou feliz aniversário, e há umas 2 semanas atrás eu tirei um tempo lá para olhar umas mensagens, e daí tinha esse feliz aniversário. Que joia, né? 4 anos atrás ele me mandou feliz aniversário. Daí eu respondi para ele, irmão, muito obrigado, perdão pela demora, certo? Então essa é a minha situação com o Instagram, certo? Não sou bom nessas coisas. Meus irmãos, obrigado pela oportunidade de estar aqui mostrando o que Deus colocou no nosso coração para fazer. Obrigado por isso. Eu quero pedir que vocês estejam orando por nós, orando pela possibilidade de nos abraçar nessa obra. Muito obrigado, meu irmão. Nos abraçar financeiramente, para nos ajudar, para continuarmos o
em tempo integral lá na Argentina, usando nosso tempo para a obra de Deus, tá bom? Vamos ter um tempo de meditação na palavra? Vamos orar? Pai querido, nós agradecemos porque um dia o Senhor enviou o Teu Filho Jesus para morrer na cruz em nosso lugar, para levar Ele a punição dos nossos pecados, a punição que nós merecemos. Obrigado por isso, Senhor. Obrigado por aquela pessoa que um dia o Senhor usou para dar o Evangelho para nós. Nós também queremos ser instrumentos nas vidas de outros. Todos nós aqui, Pai, te pedimos Tua bênção sobre nós. Pai amado, reconhecemos que a Tua palavra é luz para iluminar o caminho, para nos ensinar como viver, pois o Senhor não apenas quer salvar pessoas, mas também quer transformar nossas vidas. O Senhor não nos deixou às cegas, o Senhor nos deixou uma palavra para colocarmos em prática, para viver esta palavra. Nós te pedimos, Pai, hoje, que o Senhor esteja se revelando para nós. Te pedimos, Pai, que hoje o Senhor esteja tirando nossas preocupações com a vida, as nossas preocupações com a casa, com o aluguel, com o carro, com o trabalho, com os vizinhos, com os filhos. Ó Senhor, que nesse tempo nós estejamos totalmente atentos à Tua santa palavra. Queremos Te ouvir. Pai amado, revela-te para nós hoje. Me usa, Senhor, como um instrumento na Tua mão, para trazer Tua palavra. Me dá as palavras, Senhor. Eu preciso da Tua ajuda para pregar nessa noite. Nós Te pedimos a Tua bênção, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, abra a Tua Bíblia no livro de Hebreus. Hebreus, capítulo 10. Essa carta, nós não sabemos exatamente quem escreveu. Uma possibilidade é que foi o apóstolo Paulo, mas poderia ter sido um amigo de Paulo. Mas o que sabemos é que foi escrita por uma pessoa que tinha profundo conhecimento do sistema de sacrifícios do Antigo Testamento. E essa carta, por causa disso, por tudo que está escrito, nós percebemos que o escritor, ele está falando com uma comunidade de crentes judeus. Então, são judeus que creram que Jesus era o Messias. E por isso que o escritor, um detalhe importante, esses irmãos estavam passando por tribulações, por algum tipo de perseguições. Nós não sabemos exatamente a fonte dessa perseguição. Duas possibilidades. Uma possibilidade, possivelmente perseguição por parte do Império Romano, mas outra possibilidade, essa é mais concreta, possivelmente por parte dos judeus, do seu povo. Então, vamos entender isso. Judeus que se tornaram cristãos, judeus que creram que Jesus é o Messias e foram agora rechaçados por seu povo, por sua família, sabe? Então, apenas para lembrar, lá no livro de João, no Evangelho de João, tem uma passagem esclarecedora que diz assim que os mestres da lei decidiram
que qualquer que confessasse que Jesus era o Cristo seria expulso da sinagoga. Vocês já leram essa passagem? Né? Então, o que mostra isso? Aquele judeu que cresce que Jesus era o Cristo seria o quê? Seria expulso da sinagoga. E ser expulso da sinagoga, meus irmãos, na situação deles, era de um dia para o outro ser excluído da sociedade. Os teus parentes iam deixar de falar com você. Os teus negócios agora iriam começar a perder clientes. Os teus amigos iam deixar de ter comunhão contigo, iam deixar de ir na tua casa. Era isso que significava ser cristão para um judeu, sabe? Então, meus irmãos, vocês devem lembrar que lá no livro de Atos, nos capítulos 2 e 3, mostra em torno de 3.000 pessoas crendo em Jesus e sendo batizados em um dia. Significa o quê? 3.000 pessoas, 3.000 novos crentes que agora iam começar a sofrer perseguições dos judeus. Foi exatamente isso que aconteceu. Então, nós não sabemos exatamente a localização dessas pessoas que estão recebendo a carta de Hebreus, mas elas estavam numa situação de perseguição. Então, tendo isso em mente, vai ficar mais fácil da gente ler agora, capítulo 10, dos versículos 32 em diante. Capítulo 10, 32, diz assim: lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Faz lembrar o tempo ali do apóstolo Paulo, não faz lembrar? Quando Paulo entrava nas casas, arrebentava para levar presos aqueles que haviam crido em Jesus e confessado que Jesus era o Messias. Então, o escritor está lembrando, lembrai-vos daquele tempo, depois que vocês foram iluminados, nesse contexto, depois que eles creram em Jesus. Em versículo 33, em parte fostes feitos espetáculo, com vitupérios e tribulações, e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados. Meus irmãos, lembram do passado? Quando vocês passaram vergonha, quando vocês foram objeto de vergonha, de escárnio e de perseguições. Versículo 34, porque também os compadecestes das minhas prisões. Aqui está uma possibilidade de ser o apóstolo Paulo, certo? Porque o escritor não se apresenta aqui nesta carta como costumeiramente o apóstolo Paulo fazia, mas aqui ele não se apresenta, mas é alguém que experimentou prisões também, por causa de Cristo, e com alegria recebestes o roubo dos vossos bens. Meus irmãos, olha a situação desses crentes, o roubo dos seus bens. Por quê? Porque eram cristãos agora, suas propriedades foram tomadas. E o que mais? Sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Hoje nós cantamos bastante e meditamos durante a música sobre isso, sobre não nos apegarmos aos tesouros aqui da terra, e sim termos uma visão longe, como o pastor falou, olhar longe, não só o que está perto, que são as coisas, mas olhar longe, porque nós temos na eternidade, meus irmãos, uma possessão eterna. O cristão aqui na terra, não há garantias bíblicas de que o cristão vai somente prosperar e ter tudo o que deseja. Não tem garantias bíblicas disso. Quero abrir um parênteses. Deus pode sim fazer prosperar. Deus pode sim te abençoar economicamente.
Deus pode sim te abençoar com saúde e você ter uma vida saudável e próspera até a morte, mas não é garantia para todo mundo. O próprio apóstolo Paulo não teve essas coisas. Os apóstolos todos foram perseguidos e mortos por causa de Jesus. E o próprio apóstolo Paulo foi um homem experimentado em prisões, experimentado em sofrimentos, ele foi inclusive apedrejado por Jesus, foi expulso de cidades por Jesus, foi preso por Jesus, enfrentou perigos nas viagens por Jesus. O apóstolo Paulo participou de 3 naufrágios, meus irmãos, quando na teologia da prosperidade dos dias de hoje, o apóstolo Paulo não seria um cristão, certo? Porque dentro de uma teologia em que um cristão é só aquele que é bem abençoado, os apóstolos não foram. Então eu quero abrir os nossos olhos para que vocês saibam, para que a gente saiba, e a gente, mesmo que a gente leia e medite, e muitas vezes a gente esquece disso. Aqui no mundo tereis aflições, Jesus falou, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, sabe? Jesus falou também assim, dou-lhes a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. A paz que o mundo promete é diferente da paz que Jesus promete. A paz que Jesus promete é aquela paz em que um cristão preso na cadeia, com os braços e as pernas acorrentados, é capaz de cantar louvores a Deus. É esse tipo de paz que Jesus promete, como o apóstolo Paulo, entoando louvores a Deus na cadeia. Essa é a paz em que qualquer situação que nos apresente na vida, qualquer destas situações, em meio à guerra, como rei Davi, que era capaz de deitar e dormir, como ele fala nos Salmos, deitei e dormi, mas é um homem que durante toda a sua vida, soldados atrás dele, sempre, toda a sua vida envolvido em guerras. Então, a paz que Jesus nos oferece, meus irmãos, ela não está condicionada à nossa situação financeira, certo? E eu peço que orem, por favor, pela nossa situação financeira. É maravilhoso ter as coisas, é bom demais poder colocar combustível no carro e fazer um passeio, é maravilhoso, é uma bênção, me sinto muito bem com isso. É bom demais poder de vez em quando pegar minha família, ir num restaurante, comer uma pizza, é maravilhoso, é bom demais. E eu oro por todo, eu quero hoje, vamos orar depois, para que Deus nos abençoe a todos nós, que possamos ter essas coisas. Mas eu quero abrir os olhos. Se um dia nós perdermos essas coisas, meus irmãos, nossa mirada tem que estar lá na eternidade, certo? Nós não devemos, e não podemos e não devemos nos desesperar quando as coisas não forem agradáveis, quando houverem problemas, certo? Bom, esses irmãos aqui estavam enfrentando problemas, seus bens foram tirados, eles não tinham aparentemente lar, não tinham aparentemente um lugar fixo agora. Ele diz assim, versículo 35: não rejeiteis, pois, a vossa confiança em Jesus, que tem grande e avultado galardão. Os galardões são recompensas que um dia
nós crentes vamos receber de Deus pelo nosso trabalho para Ele aqui. A Bíblia não explica como serão esses galardões exatamente, mas serão recompensas. E o escritor aqui, ele está lembrando, quem escreveu sobre galardões também foi o apóstolo Paulo. Então, mais uma possibilidade aqui de ser Paulo, o escritor. Está lembrando, vocês terão nos céus grande e avultado galardão. Esses irmãos, alguns desses judeus estavam voltando ao judaísmo. Alguns desses judeus cristãos estavam abandonando a fé em Jesus para voltar ao judaísmo, onde era mais confortável, onde não teriam os problemas, onde não teriam as perseguições. Por isso que ele diz: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, certo? No versículo 36, porque necessitais de paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá e não tardará. Olha, nosso Senhor Jesus vai voltar, mas o justo viverá pela fé. E se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Olha só, vamos entender uma coisa aqui. O que significa se alguém se retirar aqui? É alguém que vai negar Jesus. É alguém que agora vai se retirar da fé, negar Jesus, por causa do desconforto, por causa das perseguições, e voltar para sua antiga religião. Então, meus irmãos, é importante abrir um parênteses aqui. Nenhuma pessoa que um dia foi salva, nenhuma pessoa que um dia foi iluminada, nenhuma pessoa que tem o Espírito Santo habitando nela vai perder a salvação. Mas no meio do trigo tem o joio, como Jesus falou. Jesus falou sobre o joio e o trigo, não falou? Então, o que seria o joio? O joio parece trigo, ele é quase igual, aparentemente eles são iguais, mas um dá fruto e o outro não dá fruto. Um é verdadeiro, o outro é falso, ainda que tenha a mesma aparência, sabe? Então, Jesus falou também assim: aquele que perseverar até o fim será salvo. Uma coisa interessante para inverter essa frase. A gente inverte essa frase e a gente tem um entendimento melhor. O salvo vai perseverar até o fim. Se você foi salvo, você vai perseverar até o fim. É uma obra do Espírito Santo na tua vida. Ele vai te manter sendo um cristão até o fim. O cristão genuíno, ele até pode se desviar por pouco tempo, mas depois ele volta. Ele se desvia, mas Deus surra ele no mundo, depois ele volta. Agora, o falso crente não. O falso crente se retira quando há dificuldade. Vocês lembram também, Jesus falou da semente que foi espalhada em 4 solos diferentes. A primeira semente caiu na beira do caminho, vieram os pássaros e levaram essa semente do Evangelho. A segunda semente caiu nos pedregais. Eu posso inverter a ordem dos números aí, né? A outra semente caiu nos pedregais. Tinha pouca terra, cresceu rápido porque tinha pouquinha terra ali, não tinha profundidade para a raiz, e logo, vindo as aflições, morreu. A outra semente caiu nos espinhos, mas a preocupação com as riquezas e as coisas deste mundo sufocaram a palavra, ficou infrutífera. Mas uma semente, essa sim, caiu em boa terra e deu fruto a 30, a 60 e a 100. Então,
esse é o entendimento, para a gente entender que aquele que se retirar, como está escrito aqui no 38, mas o justo viverá pela fé em Jesus, e se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Versículo 39, nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Então, o escritor, ele vai trazer agora, no capítulo 11, exemplos do Antigo Testamento, de homens e mulheres que tiveram uma vida fiel com Deus, uma vida de fé, que enfrentaram perigos, que enfrentaram tribulações. Ele vai trazer esses exemplos dessas pessoas, e esses leitores conheciam o Antigo Testamento, pois eram judeus, então eles vão reconhecer esses heróis da fé aqui. O escritor vai falar de Abel, de Enoque, de Noé, que construiu a arca. Alguns teólogos estimam que levou 100 anos para construir a arca, enquanto outras pessoas se burlavam, faziam piada deles, certo? Desses homens trabalhando ali. Ele vai falar de Abraão, que pela fé saiu sem saber para onde ia. Ele vai falar de Sara, ele vai falar de Jacó, de José, de Moisés, que foi libertar o seu povo no Egito, com poder, com milagres, Deus usando ele. Ele vai falar de Raabe, a meretriz, que recebeu aqueles espias, e que ela confessou: não, porque vocês são servos do Deus Altíssimo, eu quero ir com vocês, sabe? Negou o seu povo, negou tudo, abandonou tudo, para ir com aquele povo do Deus Altíssimo. Ele vai falar de Gideão, de Baraque, Sansão, Jefté, do rei Davi, Samuel e dos profetas. Esses são os heróis da fé do capítulo 11. Então agora ele diz assim no capítulo 12, vamos ler o capítulo 12 de 1 a 3, diz bem assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Qual é a nuvem de testemunhas? Todos esses heróis da fé do capítulo 11. Nós, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Mais uma característica aí do apóstolo Paulo, que falou de corrida para os irmãos de Corinto. Pode ser ele o escritor, hein? Para mim é, certo? Mas daí então, ele está falando: ó, irmãos, nós temos uma carreira, nós temos uma corrida, nós temos uma corrida cristã para percorrer. E o apóstolo Paulo disse para Timóteo: guardei a carreira, guardei a fé, terminei a carreira. Depois ele fala: nós temos uma carreira, corramos com paciência. De que forma? Versículo 2: olhando para Jesus, com a nossa mirada em Jesus. Vamos correr com a nossa mirada em Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Meus irmãos, durante toda a carta de Hebreus, o escritor, ele quer fazer uma comparação entre o sistema de sacrifícios da lei mosaica e Jesus. Ele está fazendo o tempo todo essa comparação. Ele mostra os sacrifícios e mostra que o sacrifício de Jesus era superior. Ele fala
dos sacerdotes da ordem de Arão e fala que Jesus é de uma ordem superior, de Melquisedeque, é superior. Então, e outros exemplos, muitos que ele, durante toda a carta de Hebreus, é isso. Por quê? Está mostrando para esses judeus: olha, irmãos, Jesus é o Messias. A vida centrada em Jesus é o caminho correto. Vocês estão no caminho correto. Vocês, por favor, não vão voltar para o caminho antigo. Ele era sombra, tudo aquilo do Antigo Testamento era sombra de coisas superiores. Aquele Jesus que vocês viram, aquele Jesus que foi crucificado, aquele Jesus que morreu na cruz, ele tem objetivo ali, morreu pelos nossos pecados. Então, é sobre isso que fala o livro de Hebreus, essa carta aos Hebreus, sobre a superioridade de Cristo, de Jesus, e que Ele é o Cristo, o Messias, prometido por esse povo que esperava o Messias. Agora, nós devemos então, assim como eles deviam, e nós devemos olhar para Cristo, e como Ele suportou a afronta. Jesus foi afrontado muitas vezes. Olha só, meus irmãos, para iniciar, Ele foi afrontado por Satanás por 40 dias, quando ele se retirou. Lá em Lucas 4 diz que ele saiu e ao deserto, por jejum de 40 dias, e por 40 dias Satanás tentou ele, diz a palavra. Jesus também foi afrontado, testado inúmeras vezes pelos fariseus. Aonde Jesus ia, ali havia os fariseus sempre tentando encontrar um erro na palavra dele, tentando encontrar uma contradição, o tempo todo, colocando dúvidas no povo que estava escutando, o tempo todo, colocando assim, desdenhando dele. Não é esse homem, não vem lá de Nazaré, certo? Não tem profeta que vem de lá. O tempo todo. Esse homem não era fruto de um adultério, colocando dúvidas sobre Jesus, o tempo todo sendo afrontado. Quando Jesus voltou a Nazaré para pregar, e ele leu o texto do profeta Isaías, e ele disse: hoje se cumpriu essa palavra. O povo se revoltou, o seu povo. Ali tinham os seus amigos, ele foi criado ali. Ali tinham os seus amigos, companheiros de adolescência. Ali tinham pessoas que andavam com seus pais. Quiseram pegar ele e levar para cima do precipício e jogar e matar. Jesus foi afrontado inúmeras vezes, meus irmãos. Jesus foi levado à cruz, foi levado antes da cruz a um julgamento. Naquele julgamento, ali estava o povo judeu. O que eles faziam? O que eles disseram naquele dia? Quando Pilatos ofereceu Barrabás, Pilatos queria libertar Jesus. Pilatos estava se esforçando para libertar Jesus. E ele disse: eu dou Barrabás para vocês. O que vocês acham? Eu um bandido. Que as pessoas gritaram: queremos Barrabás. E depois, o que eu devo fazer com esse Jesus? Pois eu não acho problema nenhum nele, eu não acho erro nenhum. Crucifica. E Jesus foi crucificado, e até na cruz, até no último momento, vieram desdenhar dele. Ei, se você é o Messias, se você é o Filho de Deus, por que não desce dessa cruz aí? E ele poderia fazer isso, tinha o poder para isso, mas era sua vontade morrer na cruz por nossos pecados. Então o escritor de Hebreus está dizendo para nós, irmãos, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que
lhe estava proposto no céu com o Pai, pela glória, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta. Irmãos judeus, ele está falando, vocês devem olhar para Jesus e desprezar a afronta também, seguir firme, caminhar firme. Irmãos, sabe todo ano, no final de ano, passa a corrida de São Silvestre na televisão. É lindo de ver isso, né? Por muito tempo eu sonhei, eu ainda sonho, eu não sou corredor, mas eu sonho em um ano aprender a correr para ir lá na corrida de São Silvestre. Esse é o meu sonho lá de adolescência, que eu nunca fui. Mas vocês já devem ter visto, os melhores corredores chegam logo e depois vem aquela turma dos que não são corredores. E tem uns que chegam assim mancando, né? Chegam no fim da energia, com o corpo dolorido, e não tem aquelas pessoas de fora, vai firme, não tem aquelas pessoas de fora ali, que estão fora da corrida, segue firme, só falta 500 metros, você vai conseguir, segue firme. Não tem isso? Isso dá um ânimo, certo? Bom, eu quero dizer uma coisa para vocês. Infelizmente a corrida cristã não é assim. Sabe por quê? Porque os que estão de fora estão vaiando você, não estão animando, eles estão vaiando, eles estão xingando. Ei, você ainda está nessa de ser de Jesus? Você ainda está aí com a Bíblia embaixo do braço, esses papos, e não larga disso o tempo todo. Quem está fora da corrida, quem não é cristão, está o tempo todo falando, os parentes, os amigos, deixando. Eu não sei se é o caso de vocês, mas eu perdi alguns amigos. Você perde aqueles amigos que eram do mundo, e não é porque eu quero deixá-los, é eles que quiseram me deixar. Eu corro atrás deles ainda, certo? Até porque eu quero evangelizá-los. Eu quero manter as minhas amizades lá da quinta série, eu quero manter, eu procuro eles de vez em quando. Só que eu sou algo estranho, eu sou algo esquisito, eu sou algo vergonhoso para muitos deles e para alguns parentes que acham vergonhoso sair comigo, sabe? É porque, meus irmãos, a vida cristã, ela é uma corrida contra o mundo. O cristão genuíno vai querer falar de Jesus, e ele vai querer falar para os seus amigos, e ele vai querer falar do pecado também. E o livro de João diz que a luz não se mistura com as trevas, e as trevas não quiseram receber a luz para que as suas obras não sejam repreendidas. Com as minhas palavras, porque não está bem assim escrito. Então, você compreende que a vida cristã é uma vida de dificuldade agora? Nós, meus irmãos, aqui no sul do Brasil, ou melhor, nós no Brasil, nós não temos um nível de dificuldade que tem em outros países, ainda, graças a Deus, mas tudo é possível. É possível que as coisas fiquem pior e não melhores. É possível, tudo depende dos governos e do que vai acontecer. Então, hoje nós devemos tomar essa carta aqui para nós. Devemos tomar para nós, olhar para Jesus, o autor da nossa o autor e consumador da nossa fé.
o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, vamos olhar para esse exemplo, suportou a cruz, desprezou a afronta. Desprezar a afronta. Assentou-se à destra de Deus. Versículo 3 diz assim: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais desfalecendo em vossos ânimos. Considerai, Jesus viveu também dificuldades, e nós vamos enfrentar dificuldades, alguns menos do que outros. Nesse exato momento tem cristãos presos na cadeia em outros países pelo simples motivo que abraçaram a fé cristã. Só por causa disso, só porque abraçaram a fé cristã, foram presos e tiveram também em outros países seus bens tomados pelo governo, igualzinho como está aqui. Vamos orar? Pai querido, vimos na Tua palavra hoje um encorajamento para nós, para olharmos para o Teu Filho Jesus, que suportou as aflições e foi até o fim, cumprindo a missão que lhe estava proposta. Nós hoje também meditamos sobre alguns dos Teus servos, os quais foram registrados na lista dos heróis da fé dessa carta aos Hebreus, Senhor. Obrigado por eles. Obrigado por esses homens que enfrentaram perigos, também enfrentaram guerras, perseguições, mas foram fiéis até a morte. Pai, nós queremos ser fiéis até a morte. Sabemos que o Senhor vai operar isto naqueles que o Senhor salvou, mas também sabemos que o Senhor utiliza a instrumentalidade da Tua palavra para fazer isso, para nos encorajar, para nos animar, para operar isso em nossas vidas. Te agradecemos por Tua palavra hoje e pedimos Tua bênção sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor, pela palavra de incentivo, de ânimo à igreja. Interessante como Deus faz. Nós ficamos algumas semanas falando sobre os heróis da fé, né? E hoje o irmão cita novamente esse texto, né? Esses exemplos aí, para a nossa edificação, para a advertência, para a nossa desvendar os nossos olhos para a realidade do que nós estamos vivendo. E ele falou que está cada vez pior a situação, mas em Cristo nós somos mais do que vencedores, e isso faz-nos caminhar constantemente para aquele lugar onde todos nós almejamos estar, que é ao lado do Senhor Jesus Cristo. Vamos passar então o tempo da ceia agora. 1 Coríntios capítulo 11.